Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Rent Talks. Dessa vez a gente recebe aqui o Ricardo Cardim, é o nosso paisagista e botânico, que é diretor da Cardim Arquitetura Paisagística, escritório especializado em grandes projetos. Seja bem-vindo. E antes da gente começar o papo, se você ainda não se inscreveu nos nossos canais aqui, YouTube, Spotify, todas as plataformas aí, já assina agora para receber notificação sempre que a gente tiver um novo episódio. Ricardo, bem-vindo ao nosso papo. Hoje eu tô até com o Cléo aqui, né, Cléo? Saiu um pouquinho do microfone, que hoje veio fazer aqui, dividir comigo aqui como co-host, que é nosso CRO na Rent. Acabamos de decidir isso, porque você é amigo também do Ricardo. Ricardo, por favor, se apresenta aqui pra gente, fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Obrigado, Léo. Obrigado, Cléo. Um prazer estar aqui com vocês. Dupla sertaneja, né? Então, eu sou paisagista e botânico e a gente tem um trabalho no mercado que busca o paisagismo sustentável, o paisagismo multifuncional, que é bem diferente do que vem sendo praticado no mercado brasileiro há tantas décadas. O nosso paisagismo é restaurativo e embasado em ciência. E ele também leva para as pessoas a possibilidade de ter um jardim que seja aproveitável, com lazer, com serviços ambientais, com beleza de brasilidade, o que gera também muita agregação de valor no produto imobiliário. Então a gente tem tido um ótimo retorno nesse sentido. Muito legal. E a gente estava batendo um papo aqui antes, né? Que eu acho que esse papo poderia até ter sido gravado, né? Porque tinha muita conversa. Inclusive o Cléo tinha várias perguntas para fazer. Mas, cara, fala aí, como é que funciona o trabalho de vocês, especificamente em loteamentos, né? Para a gente dar um toque aqui do que vocês fazem. Fala exemplo de alguns projetos também que vocês fazem, como é que funciona? Legal. Primeiro que a gente está no país que tem a maior biodiversidade do mundo. O Brasil é o país da mega diversidade. A gente tem a maior quantidade de espécies de plantas e bichos de todo o planeta. Mas o Brasil não é um país fácil. Mesmo com esse patrimônio enorme que a gente herdou, cerca de 90% do que é usado no paisagismo hoje é de origem estrangeira. Caramba! O que não faz menor sentido. Então você vai em loteamentos, eu fico muito bravo quando eu vou em loteamentos que eu não faço. E eu olho aquele monte de planta estrangeira, só tem planta estrangeira. E aí você vê do lado do muro ali, você tem um cerrado riquíssimo, você tem uma Mata Atlântica incrível. E ela relegada ao segundo plano, sempre como aquele mato obrigatório da RL, da APP. E nunca sendo aproveitado, um patrimônio enorme. E então, esse é um dos problemas que a gente tem no país com relação ao paisagismo, porque isso vai provocar uma série de questões culturais, questões ecológicas muito graves, e o nosso escritório entende que a gente não tem um passivo, a gente tem, na verdade, uma grande oportunidade, um grande ativo de ter dado todo esse patrimônio natural, e que isso pode reverter não só em um planeta melhor, né, no clichê, mas também num produto muito mais eficiente para o mercado, muito mais atrativo para as pessoas, porque as pessoas estão muito acostumadas com esse paisagismo meramente decorativo, que copia e cola igual a todos, né? Sim. Uma coisa até que eu falo de urbanismo, é impressionante você ver a questão do paisagismo, que um loteamento em Maceió é igual a um loteamento em Porto Alegre, que é igual em Cuiabá, que é igual em Vitória. Ou seja, os jardins são todos iguais. Sica, areca-bambu, tamareira, palmeira azul, rabo de raposa, são sempre aquelas mesmas 15, 20 espécies que compõem o paisagismo e criam uma paisagem completamente pasteurizada em todo o país, não considerando se o empreendimento está na Amazônia, está no Pantanal, está na Mata Atlântica, não considera. Simplesmente se replicam paisagens homogêneas, né? Isso é terrível em todos os aspectos, e eu sou profundamente crítico disso, porque, aliás, é indefensável, né, quem faz isso. Então, a nossa procura na Cardim Arquitetura Paisagística é criar projetos que respeitem essa paisagem ancestral, a coloquem em harmonia com a vida moderna, com o empreendimento, onde todos ganham, inclusive essa biodiversidade, e que isso vai trazer, né, uma série de benefícios que vão refletir, por exemplo, em menor manutenção, menor consumo d'água, maior produção de água, equilíbrio de pragas urbanas, uma vegetação que cresce muito mais rápido e, mais importante... Menos cuidado até, né? Porque ela já é natural. Exato, está acostumada a milênios. Mas o mais importante, a gente cria um paisagismo que é atemporal. Ele nunca vai ficar datado, porque ele representa a verdade. Ele representa a identidade daquele território que demorou milhares de anos para se formar, por exemplo, no lugar de Mata Atlântica, e aquelas plantas não são moda, aquelas plantas são a verdade, né? Então, atemporal.
Você tem um escritório, quantas pessoas tem, assim, como é que as atuações, você atua com loteamento, mas também tem outros projetos. O que é que fala aqui pro pessoal? A gente trabalha principalmente com o mercado imobiliário, né? Eu tenho algumas casas, mas são poucas. A minha paixão mesmo é trabalhar com grandes empreendimentos, que eu acho que é onde a gente pode impactar positivamente o mercado e mudar esse paradigma do paisagismo estrangeiro, desconectado. Hoje a gente tem cerca de 45 arquitetos em nosso escritório. Caramba, muita gente. Então, a gente cresceu muito na pandemia, a gente tem mais ou menos uns 200 projetos em andamento em todo o país, já atende do norte a sul, leste a oeste, e a gente fica muito feliz porque a gente vê que a nossa mensagem, que no começo era vista como algo quase impossível de atingir o mercado, porque era muito diferente do que o mercado oferecia, hoje está super bem disseminado e compreendido pelos empresários, pelo mercado, e tem gerado VGVs. Isso que é muito legal, que eu fico muito feliz. Muito bom, muito legal. E assim, é até uma coisa interessante, né? Eu fico à vontade, tá? E claro, para perguntar, Tá bom. Eu estava comentando com você que a gente tem uma área lá em Pernambuco, né? Que tem, a gente, desde o começo... eu adorei o papo aqui, inclusive quando a gente marcou, porque quando eu comecei a olhar teus conteúdos, teu material, é um negócio que eu particularmente me identifico muito, porque eu venho tentando preservar ao máximo a Mata Atlântica. Inclusive eu te falei, tem Mata Atlântica lá na área da gente que nunca foi mexida. Só que ao redor está começando a se criar loteamentos, e alguns loteamentos e alguns condomínios de casa, né? Já casa construída. E geralmente é classe mais econômica. Cara, você vai nos loteamentos, nas construções, você não vê uma árvore, nem Mata Atlântica, nem estrangeira. Isso é pior ainda. Isso é uma coisa muito interessante, né? Até você perguntou para mim, Ricardo, que empresas que você atende, né? Então a gente tem vários projetos com Alphaville, com Artesano, a gente fez o Super Quadra 500 em Brasília, que é o último grande bairro no plano piloto, tem a Bairro, a gente agora está fazendo também um grande empreendimento com o Grupo Malzone. Tem também Vila Relicário e Ouro Preto. A gente tem bastantes projetos aí, agora vou lembrando aqui, desculpa até não lembrar todos, mas é que eu sou bom para guardar nome de árvore, o resto eu não consigo lembrar muita coisa. Mas assim, eu acho interessante que todo empreendedor chega para mim e fala, Cardim, cara, eu quero que nem um subúrbio americano, aquelas árvores gigantes, aquela calçada linda, que a gente vê aqueles filmes, né? Não precisa ir para os Estados Unidos, você vê filme americano, você vê, os caras moram muito bem, não precisa ser rico. Às vezes o cara trabalha no McDonald's, mas mora numa rua cheia de carvalhos enormes, com sombra, com calçada, com um jardim na frente. E aí vai entregar o produto dele, ele coloca lá uma calçada minúscula, coloca uma árvore a cada 15 metros, que é um gravetinho que tem 2 folhas. Com os 4 para segurando, porque ainda vai crescer. E no final aquilo não cresce, porque o cara corta a grama, o cara corta a casca da árvore, a árvore não cresce, fica aquele deserto. Eu não vou citar nomes aqui, não vou ser indelicado, mas eu já fui a alguns empreendimentos aqui na região de Itu, tudo, é um deserto. Aquilo é um deserto. Então, isso você já me falou várias vezes, assim, inclusive reclamando, falando, poxa, mas aquilo ali... E acho que esse é um ponto legal para você comentar aqui, Ricardo, porque, assim, um dos desafios, né, do paisagismo em loteamentos, né, que são grandes áreas mesmo, justamente a consolidação, né, do que quer que seja que tenha de paisagismo lá, né? Então você vê às vezes loteamentos com 5, 8 anos e você vê aquela árvore isolada crescendo e aí ela não cresce, né? Ou seja, às vezes demora 15 anos e aí você às vezes compara loteamentos e fala, poxa, mas esse já é legal porque as árvores já cresceram, tem 20 anos o loteamento. E uma coisa que você sempre me falou é que, assim, a sua metodologia, né, de paisagismo, ela traz uma consolidação muito mais rápida, né, das áreas verdes do loteamento. E isso tem um impacto não só na qualidade de vida daquelas pessoas que moram no loteamento, das cidades, mas também, né, no VGV, também um impacto no bolso do loteador, porque o loteamento se consolida muito mais rápido, né? Então, um loteamento que começa bem planejado com o seu método aí de paisagismo, ele se consolida muito mais rápido e em 3 ou 4 anos já representa alguma coisa que, se não fosse assim, demoraria 15, 20 anos. Fala um pouco mais disso pra gente. Não, é isso aí, Cléo. Até uma coisa que eu comecei a fazer de uns 2 anos para cá, que começou a demandar muito, que eu percebi o seguinte, eu entrava no projeto, já existia um master plan desse projeto. E aí eu ficava completamente rendido, tentando colocar mais verde nos poucos espaços que tinham deixado. E aí eu comecei a criar um novo produto, eu criei um Master Plan de Paisagismo. Então, é uma proposta à parte, que eu chego com um empreendedor
no momento que ele comprou o terreno, ou que ele vai começar a pensar o produto, para discutir com o arquiteto como advogado dessa parte do verde dentro do empreendimento. E precisa ter um advogado, porque na final o que eu percebi, quem sempre se ferra no final, no planejamento do empreendimento, é o verde. Eu preciso de uma caixa aqui, eu preciso de uma transmissão aqui, eu preciso que aqui tenha estacionamento, aqui eu preciso ter isso. Vai tirando o verde, e aí quando você vê, você tem esse empreendimento que é um deserto. E hoje, é aquela coisa, eu tenho 45 anos. Até 2010, você podia fazer o que você queria, que dificilmente aquilo iria sair um dia no jornal falando, olha, empreendimento tal é ruim. Hoje, meu amigo, você tem rede social. Hoje, o que você faz e não funciona é colocado aos quatro ventos. Então, você entregar um empreendimento que é um deserto, como muitos entregam, se você não for criticado, você perde uma enorme chance de fazer o diferente e isso ser propagado aos quatro ventos. Quantos influenciadores não moram no seu empreendimento? Hoje você vê uma pessoa que você vê na rua, ela tem 1 milhão de seguidores. Né? Ela tem um poder de difusão enorme. Então, o mundo mudou. E aí, eu acho que o que a gente faz tem muito a ver, porque eu brigo muito, eu provoco muito o empreendedor, fala, vamos colocar aqui uma calçada de 5 metros nesse ponto, para a gente criar realmente um passeio agradável às pessoas. Vamos colocar uma árvore a cada 3 metros, não a cada 15. Veja onde pode ter entrada de garagem. Aí a gente deixa aliviado, mas se a gente não... Para a gente ter resultados diferentes, a gente vai ter que fazer coisas diferentes. E tem que quebrar esses dogmas que vêm dos anos 90, anos 2000, 2010. A gente tem que mudar. E isso que eu tenho trazido para os meus clientes. E a questão que você falou do tipo de plantio. A gente desenvolveu no escritório um plantio que a gente chama competição-cooperação. O que acontece? Todo mundo aqui já entrou algum pedacinho de Mata Atlântica na vida alguma vez. Se você for entrar na Mata Atlântica, principalmente jovem, você consegue andar 1 metro muito mal, se enganchando em tudo, porque é tudo muito denso, né? Assim é a natureza nossa. O que acontece? As plantas crescem em profusão, em grande densidade e com muita rapidez, porque o sistema ele se cura, assim por dizer, né? Cicatriza. Então, você derruba uma floresta, quem tem fazenda sabe disso, você derruba uma capoeira, aquilo volta numa velocidade absurda. Agora, quando você planta isso no seu empreendimento lá, vou restaurar a PP, por exemplo, todo mundo restaura a PP geralmente. Aí planta uma árvore a cada 6 metros quadrados, como o poder público manda, né? 3 metros por 2. Você fica roçando capim braquiária durante anos. E aquelas mudas não saem do lugar, foi aquela coisa, né, horrorosa. Agora, experimenta colocar, com critério técnico, uma muda por metro quadrado, que é como eu coloco nos meus sistemas de restauração florestal. Você consegue fazer uma floresta em 2 anos com 8 metros de altura. E não fica nada de capim. Ricardinho, você está falando papo de vendedor. Entra no Google Street View, entra na rua Paz Leme com Butantã aqui em São Paulo, atrás da Igreja de Pinheiros, que é um lugar que todo paulistano conhece. Ali a gente plantou uma floresta de bolso nesse sistema, numa área pública, de 500 metros quadrados em 2017. Se você olhar no Google Street View, você consegue ver pelas datas, o crescimento dela, ela atingiu 8 metros em 2 anos. E isso numa área pública sem nenhum cuidado. E a gente tem levado isso para tudo, para fazer todo o entorno do empreendimento, corredores florestais. Isso diminui temperatura, aumenta a umidade do ar, diminui barulho, principalmente quando você tem rodovia perto, né, do empreendimento, ou você tem aquela situação de ter algum vizinho incômodo, ou você criar privacidade. A gente tem empreendimento que a gente está fazendo, a outra que a gente está fazendo lá da sua região, o Iron House, do pessoal do Brenan. Do Brenan. Então, ali eu propus a gente criar faixas de Mata Atlântica entre as casas, para criar privacidade, uma faixa de 8 metros de Mata Atlântica. Né? Então, o que você falou é perfeito, né? É isso, a gente precisa trazer para o empreendimento um crescimento rápido e que na hora que for entregar a chave, assim por dizer, que for realmente construir as casas e tal, você já ter uma arborização viária que faça sombra, você já ter todos os serviços montados, porque isso é propaganda pura na hora que você entrega o empreendimento, né? Não esquece que você está me devendo uma visita lá no Largo da Batata com as crianças, hein? Poxa, isso daí foi na pré-pandemia, a gente falou, poxa, vamos montar alguns grupos para a gente levar as crianças, para o Ricardo explicar como é que funciona, enfim, o que é. E a gente quase que fez, começou a pandemia. Vou levar as minhas também. Isso é uma baita de uma aula que a gente vai receber lá. Cara, com certeza. Ô, Ricardo, e isso, falando aqui com o chapéu do loteador que pensa muito no resultado, né? Eu tenho minha opinião, eu tenho certeza que dá um ROI, né? Esse resultado dá ROI. Mas você, do ponto de vista do loteador, você consegue provar para ele que aquilo ali vai converter em VGV, vai converter em mais venda, vai converter
num projeto melhor, como é que vocês fazem isso? Porque termina ele fazendo conta matemática, né? Uhum. Cara, eu vou ter que abrir um pouquinho mais de espaço verde aqui, vou ter menos lote. Então eu tenho que ter um metro quadrado muito melhor de venda. Quando você pega um projeto econômico, não sei se vai fechar a conta de fazer um projeto mais estruturado do ponto de vista do paisagismo no modelo que vocês fazem, que eu adoro, particularmente, não é porque você está aqui, mas eu já te expliquei aqui antes o quão apaixonado eu sou por isso. Mas dá ROI? Então, o que acontece, né? Hoje a gente tem aí um mercado de loteamento, de urbanismo enorme no país. Praticamente toda cidade tem os seus condomínios construídos recentemente ou sendo construídos. Então, o que eu digo, é um mercado de altíssima competição. Né? Muita gente herdeira de terra querendo converter a terra perto da cidade em bairro, etc. Tal. A gente percebe essa competição. O que acontece é que existe um oceano azul que ninguém está olhando. O que é esse oceano azul? Todo mundo entrega esses produtos imobiliários idêntico aos outros no que se refere ao paisagismo. Uhum. É sempre aquelas palmeirinhas na entrada, aí você tem uma arborização muito escassa, com mudas de baixa qualidade, é sempre o dinheiro que sobra. Sim. Né? Então, puxa, gastamos 110% do que a gente imaginava aqui para fazer um empreendimento. Ainda precisa fazer o paisagismo. Contrata o cara da Kombi aí, dá um dinheiro pro cara da Kombi e faz o que dá. Aí o que acontece? Você cai numa bacia das almas, como todo mundo. Você cria um empreendimento que é um grande pasto, na verdade, né? Porque assim, você olhar, o que é o verde do seu empreendimento padrão, que a gente vê no mercado aí? Você vê um grande pasto, com aquele calor que você vê saindo, que nem sabe quando você frita pastel na feira, que sai aquele calor assim do óleo na pista, aquele calor danado, porque grande parte é no interior do país que é muito quente, e você vende seus lotes ali. Né? O que acontece? Imagina se, ao invés disso, você gastar um pouco mais de dinheiro ou fazer uma inteligência financeira, em vez de gastar em outras coisas mais antiquadas, vamos gastar então no paisagismo? Às vezes o mesmo dinheiro que você ia gastar, só que você muda a proposta de onde esse dinheiro vai, a perspectiva de onde esse dinheiro vai. E você entrega um empreendimento que quando o cara entra no seu empreendimento, já tem florestas de 8 metros de altura, já tem linhas de árvores grandes, bem formadas, que nem Estados Unidos, não precisa muito longe, mas com a nossa biodiversidade, com o nosso tucano passando ali. Você entrega uma coisa que já é fresca, que é agradável. Por mais que o sujeito não goste de árvore, é nossa genética ancestral de 300 mil anos gostar de estar perto da natureza real. Eu fico relaxadíssimo. Então, exatamente. A ciência mostra muito claro que pessoas que são expostas à natureza têm uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida em hospital. Né? Às vezes só de pintar de verde a parede a pessoa fica melhor do que num quarto que é banco. Então isso é a nossa evolução mental ao longo de 300 mil anos. Quando você coloca o seu cliente no seu empreendimento que tem um verde de verdade e não isso que o mercado faz como tudo igual, você pode cobrar mais caro e você tem chance de ganhar concorrência. Uhum. E o que a gente tem visto nos nossos clientes, aí eu falo com tranquilidade, a gente tem aí alguns dos maiores projetos do mercado hoje, na verdade o maior projeto do América Latina hoje é nosso, que é o Parque Global da Banks Related, que é um projeto com VGV de 18 bilhões de reais. E a gente fez o stand todo o empreendimento, agora está fazendo os hospitais e a universidade. E o que a gente tem de feedback dos corretores, que eu gosto muito disso, eu acho, meu trabalho, na verdade, a minha missão de vida é educar as pessoas sobre a importância da biodiversidade brasileira. Eu sinto que eu vim lá do plano espiritual para isso. Então, eu converso muito com corretores, todos eles falam, Cardim, quando a gente fala essa questão do verde, a gente percebe que as pessoas estão querendo isso e ninguém oferece para elas, é questão de explicar. E aí a pessoa acaba se encantando que ela vai ter uma fruta nativa que os filhos podem pegar, que ela vai ter passarinhos nativos em casa, que vai ter uma floresta para os filhos correrem, conhecerem o que é floresta. Aí ela lembra da infância que ela tinha com o quintal da avó, que era assim. E isso, nenhum desses empreendimentos atuais oferecem. Eles não oferecem. Eu sei, eu ando nesse mercado aí. Né? Então, quando tem também... tem a reserva legal, logo que a gente fez uma trilha. Faz uma trilha mequetrefe lá, para inglês ver... Não tem, né, coloca no máximo um nomezinho de uma árvore. Não, você pode criar um monte de coisa. A gente cria, por exemplo, numa reserva legal que possa ter trilha, a gente cria espaços de trabalho dentro da floresta com Wi-Fi. Você vai trabalhar com o seu computador dentro da floresta. Um dia de sol lindo. Goiânia, por exemplo, que a gente tem vários empreendimentos. Cara, de Goiânia é dia de sol o dia inteiro. Aquele céu azul, né? Lindo, maravilhoso de Goiás. E a pessoa fica lá trabalhando lá dentro, fazendo ligação, resolvendo a vida dela. Quanto vale a sombra, né? Não, isso é o luxo de verdade. O luxo mudou também. Né? Porque o luxo, até quando eu era moleque, o que era?
Cara, o pai dele tem um Porsche, nossa, ele tem um tênis sei lá o quê. Esse era o luxo antigamente. Hoje o luxo, você não vai colocar no Instagram que você tem um Porsche ou que você comprou um tênis caro. Você vai ser taxado de cafona, de exibicionista. O que você vai colocar no Instagram? Você vai colocar que você tá com seus amigos comendo num lugar super legal, que você viajou para um lugar legal, que vai colocar experiências. O Sim. luxo hoje são experiências. E você estar em contato com a natureza real é uma experiência que é luxuosa. Então você vê seu filho subindo num pé de cambuci e vendo o que é uma fruta cambuci que parece um disco voador, isso é digno de você compartilhar. Pousar na sua janela um tucano de bico verde, isso é digno de você compartilhar. E isso tudo pode estar no seu empreendimento. E o conforto que a mata te traz, né? É só quem vive mesmo que consegue sentir, né? Exato. Você sabe que, assim, hoje de manhã eu fui correr e tava chovendo, né? Pra caramba. Tava chovendo bastante hoje, a gente em São Paulo aqui. E eu fui correr no Alfredo Volpi, que é o parque lá na Oscar Americano, né? E o Alfredo Volpi é uma Mata Atlântica de Mata verdade. Atlântica de verdade, né? E tava chovendo do lado de fora do parque e ele é todo coberto. Então, assim, no parque não chove. Então, E o cheiro durante que tem todo aquilo, o é tempo maravilhoso. não chove. E outra coisa, não tem barulho, né? Você anda assim 30 metros, acaba todo o barulho da cidade. Tem até o barulho, mas é o barulho da natureza. Né? Exatamente. É passarinho, no meio da cidade. É a cigarra. Eu tô até agora escrevendo um livro, né? Meu novo livro ele vai ser sobre... Vai sair, ó, eu vou até mostrar isso aí. Mas meu novo livro agora, ele vai ser justamente sobre o quanto que essa natureza real, que hoje chamam de biofilia, tudo, ela traz realmente de bem-estar para nós, físico e psicológico. E como essa natureza tem que ser uma natureza que reproduza o que é a ancestralidade. Por isso que eu acho que esses paisagismos hoje, que a pessoa chega lá, coloca 3 cicas com grama, aquilo para nós não traz uma informação positiva mentalmente falando. E eu vou buscar isso na ciência, porque a gente precisa daquilo que nosso cérebro foi modelado ao longo de 300 mil anos. Se a gente pensar, são 300 mil anos de Homo sapiens. Há 299.900 anos, a gente ficou na floresta. Veja os seus avós, bisavós. Eles moravam em cidade com teto na cabeça o dia inteiro, que nem a gente, dentro do carro o dia inteiro, vendo o computador o dia inteiro. Não. Eles moravam na fazenda. Eles tinham uma vida completamente conectada à natureza. E quanto mais você regride, 1800, 1700, mais é assim. Né? Essa urbanização é um fato muito recente, de 100 anos para cá. E o custo que isso gerou num cérebro que foi desenhado por todo esse tempo e no último segundo vai para a cidade? É angústia, depressão, ansiedade. E a gente tá batendo recorde, inclusive, de suicídio, transtornos mentais. Exato. Isso tem tudo uma causa, entre outras, claro, mas uma delas é desconexão com a natureza real. E a gente trazer a natureza real para dentro das cidades é o que eu defendo, inclusive, também nesse livro aqui, né, que é o Paisagismo Sustentável para o Brasil. Demorou 7 anos para escrever. Mostra ali naquela câmera ali, ó. Aqui, ó. Tá na Amazon, graças a Deus, ele já tá há 1 ano como entre os mais vendidos na Amazon, esse livro. Tem tem 700 bibliografias científicas esse livro. E escrito numa linguagem acessível, tal, presente aqui, Léo, pra você. Obrigado, aí, ó, pessoal. Você tem um desse, não tem? Não, eu não tenho, mas ele vai me dar depois. Não, eu vou dar. O Léo é um leitor que merece. Cara, a gente tá falando bastante sobre isso, cara. Muito obrigado, que isso aqui tem poucos livros que são temas não correlacionados ao negócio que eu gosto de ler. E esse daqui, com certeza, eu vou gastar muito tempo nele, porque... E depois eu pegar seu telefone para eu ficar te mandando... Ricardo, essa árvore aqui, qual é? Ricardo, me ajuda aqui. Vou te aperrear, hein? Aplicativo Cardim, né? Cara, eu sou completamente apaixonado. E você tava falando obrigado pelo livro. Imagine. Com certeza vou ler bastante. Você tá falando um negócio interessante, né? 300 mil anos e nos últimos 100 anos que a gente vem... meio que se suicidando aqui. A gente tá com um problema sério aqui nas cidades, etc. E é um negócio que a gente fala de grounding, né? De tirar o sapato e botar o pé na terra, né? E eu faço isso muito com uma frequência relativamente grande nos finais de semana, porque aquilo me faz bem, eu recupero a energia, né? Só o fato de eu entrar, eu tenho na fazenda da gente, eu te falei, né? Que tinha Mata Atlântica muito. A gente tem um caminho de uns 700 metros que a estrada passa no meio da Mata Atlântica. Eventualmente cai uma árvore na estrada e aquele negócio assim, mas a coisa mais linda, especialmente no dia de chuva, que eu particularmente eu gosto muito, que fica tudo escuro, fica agradável, mas não só as árvores que a gente está falando num projeto de loteamento, mas a importância dessa árvore para a biodiversidade também. Né? Então a gente fica assim, isso aqui é uma reserva, isso aqui, vou botar um projeto aqui, mas
Cara, tem filmes de criança, né? Eu não esqueci o nome, que é B-Movie, eu acho, fala sobre as abelhas. Se você não tem a biodiversidade, se você não tem a Mata Atlântica, a abelha não tem de onde comer. E ela não vai polinizar. Se ela não vai polinizar, a gente não vai ter fruto, não vai ter nada. Então isso vai gerando consequências muito graves para a gente como ser humano. E a gente não entendeu isso ainda, né? Acho que um pouco do seu trabalho é mostrar para as pessoas a importância, não somente por conta da questão estética, mas pela questão de biodiversidade, da importância mesmo Fala um pouquinho sobre isso, assim. Uma coisa que eu acho que a gente vai ter que entender é o seguinte, né? A gente, só de pensar, São Paulo em 1872 tinha 30 mil habitantes. Hoje a gente é uma metrópole de 20 milhões de pessoas, né? Então, assim, foi tudo muito rápido. A gente que nasceu na metrópole, nossa geração, a gente acha que tudo isso sempre foi assim, né? Recife cresceu absurdamente. E na verdade, foi tudo muito rápido, essa destruição, né? Então, essa questão da... Da importância da biodiversidade para a gente mesmo, né? Como ser humano, né? Não pensar isso somente como a beleza, né, de um projeto, mas também pensar isso... lembrei que eu ia falar, que eu pensei duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, com que direito a gente transformou uma paisagem que estava aqui há milênios com uma velocidade tão grande, né? Então a gente tirou aquela biodiversidade imensa, um metro quadrado de cerrado tem 37 espécies diferentes de plantas. 37 espécies de 1 metro quadrado. E a gente trocou tudo isso por concreto e asfalto, e em cima disso colocamos ainda um punhado de plantas estrangeiras. Então, isso que a gente causou é um genocídio, é um holocausto de vida. E eu acho que no futuro, os nossos descendentes vão enxergar esse nosso modo de lidar com a natureza, como a gente enxerga hoje a igreja que colocava fogo em pessoas falando que elas eram bruxas, ou a escravidão, né? Que são coisas hediondas. Com que direito eu tiro toda uma vida que existia aqui antes, assassino essa vida e recrio uma natureza do meu jeito, totalmente simplificada e com um monte de planta invasora? Então isso é uma questão ética muito grave, e né? animais invasores também, né? Porque hoje, a quantidade de animais que tem aqui no Brasil que não são do brasileiro, exemplo, a gente tá falando de abelha, né? A abelha europeia, italiana, né? A gente aqui tem 400 tipos de espécie brasileira e a gente introduz uma abelha africana e europeia, né? Que roubam o espaço da nativa. Que matam a nativa. Porque, embora... Eu falo isso porque eu crio abelha, né? A abelha brasileira, em 80% das vezes, ela ganha briga contra a europeia, né? A palavra forte é que ela corta a cabeça da africana, né? Porque elas brigam com a boca e não com o ferrão. Agora, a quantidade de abelha numa colmeia de abelha africana vai 100 mil unidades de abelhas, né? E na brasileira tem 5 mil, 3 mil. Então, mesmo você ganha 80% das vezes, você tem um exército muito maior do outro lado. E aí elas vão matando as brasileiras. E quem poliniza a Mata Atlântica brasileira não é africana. A africana pega lixo do chão. Se tiver uma fruta no chão, ela pega lá no chão. A nativa foi desenhada por milênios para ter essa interação entre planta e polinizador. Né? Eu acho que, Ricardo, você traz aqui pra gente uma reflexão, né? Que é uma quebra de paradigma muito impactante, né? Que justamente o verde, né, não é sustentável só porque ele é verde. Né? Exatamente, Cleo, é isso. A gente pensa assim, eu vejo muito o teu Instagram lá, gosto de acompanhar quando você fala, e o Ricardo, ele sempre tem aquele jeito, de certa forma, indignado, né, dizendo, pô, estamos aqui passando do lado dessa espécie invasora, né? A gente foi num clube uma vez, eu me lembro, não vou nem falar o nome, né, porque ele é bem conhecido. E aí eu falei, poxa, acho que o Ricardo vai gostar, né? Ele vai gostar da bem legal. Assim, paisagismo lá é considerado maravilhoso pelo sócio, por todo mundo e tal. Mas aí, assim... Aí ele odiou. O impacto foi o oposto. Cara, o cara entrou reclamando desde assim, mas isso aqui é da Tailândia, isso aqui é da não sei o que lá, isso aqui não dá... Cara, é assim, quase que eu falei, pelo amor de Deus, vamos no shopping center que é melhor estar aqui dentro do clube. Eu cresci nesse clube, eu corri muito descalço lá, a minha infância toda. Eu sou conselheiro, eu sou ex-conselheiro lá, sou defensor do clube, mas assim, depois dessa sua visita lá, mudou a minha forma de enxergar. Tá. Não, então, eu ficava o final de semana inteiro correndo descalço lá, mas assim, o paisagismo do clube, do ponto de vista ambiental, cultural, é uma catástrofe, né? Porque é quase tudo estrangeiro, são aquelas plantas comerciais globais. O que é planta comercial global? São plantas estrangeiras desenvolvidas na Holanda como produtos para atender o mercado mundial.
E aí o Brasil importa tudo isso daí e usa no seu paisagismo. Então são plantas assim que nem fosse fast food, é que nem Big Macs, né? Sim. Então é tudo planta estrangeira que tem no clube e muitas dessas são invasoras. São plantas que acabam entrando em ecossistemas naturais por passarinhos generalistas que comem qualquer coisa. E lá elas se comportam como tratores. Né? Isso que é muito interessante a gente saber. Uma planta estrangeira, você fala assim, estou trazendo uma planta estrangeira para o meu jardim, para o meu projeto, qual é o problema? O problema, meu amigo, é que essas plantas, muitas delas são invasoras. E o que é isso? Essa planta, se ela cair num lugar natural, pelo vento, pela semente, por um resto de poda que você jogar ali tudo, pode ser que ela ocupe toda essa floresta sobrevivente do entorno, porque não tem inimigo natural, ela consegue ter mecanismos de vida muito mais fácil. Planta invasora chega a mudar a química do solo para poder se beneficiar, chega a lançar química nociva para matar as plantas nativas. E aí é o que a ONU fala, a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo hoje é a invasão biológica, só perde para destruição do ecossistema por trator e fogo. Então, aí o paisagista acha que está fazendo um jardim verde, verde, é sustentável, mas ele está criando um câncer ambiental que vai matar as florestas do entorno em 10, 20, 30 anos. E o pior é que ele não tem nem ideia. Nem ideia. E aposto que a maior parte das pessoas são de boa fé, são legais, são gente boa. O problema é que falta educação, né? Aí eu vou entrar até numa outra seara que eu não vou falar aqui, mas o paisagismo hoje não é mais uma disciplina de decoração. O paisagismo hoje é o profissional que vai decidir como vai existir o equilíbrio ecológico dentro das cidades ou onde as pessoas estão, seja na praia, no campo. Ele vai lidar com a natureza e humanos. E o que acontece? Quem toma a decisão sobre o que sobrou fora das cidades? Os humanos. Se os humanos não têm a natureza nativa como um modelo de beleza e valorização dentro das cidades, eles não vão preservar o que sobrou lá fora. Então o paisagismo hoje é de altíssima responsabilidade e precisava ter uma graduação própria, com 5 anos de estudo, que nem é arquitetura, que nem são outras disciplinas, e não uma mera matéria, talvez, diríamos assim, formal, decorativa, que uma hora alguém faz, outra... Não, é uma coisa muito séria e muito responsável. E outra coisa que dá para ficar bonito também, né? Não, total. Não é obrigação, não é porque a Mata Atlântica vai ficar feio, né? Essa foto, esse desenho aqui foi eu que fiz, né? São só plantas brasileiras. As plantas brasileiras são belíssimas, na Europa são valorizadíssimas. A gente tem a flora mais rica do mundo, é infinito de planta para a gente usar aqui. Só a cidade... Helicônia, não é isso? Helicônia. Só a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, tem mais de 3.500 plantas nativas diferentes. Dessas 3.500 plantas nativas, quantas não têm um potencial ornamental enorme? 800? 1.000? Né? Quantos que a gente tem para vender hoje no mercado? 20? Se muito. Então imagine se a gente tivesse uma Embrapa que pesquisasse as plantas brasileiras para paisagismo. O que a gente ia achar de descobrir? Sim. Porque elas estão selvagens ainda, elas não foram melhoradas, não foram descobertas, né? E que essas plantas que a gente encontrou no mercado é tudo planta feita em fábrica. Elas já tiveram investimentos de milhões de reais em cima para ficarem perfeitas, não terem nenhuma manchinha, terem a bolinha amarela com a bolinha vermelha e tal. E as nossas não, né? Então eu brinco muito. Você vai comparar a planta nativa da floresta com a planta do seu jardinzinho estrangeiro, é que nem você comparar um poodle criado no apartamento com filé mignon e você comparar um poodle solto na fazenda no meio da terra. Você vai olhar pro poodle solto na terra, vai parecer um bloco de terra e falar, que bicho horrível. E você vai olhar do apartamento e falar, nossa, que lindo, todo escovadinho. É a mesma coisa, uma planta que está na beira da estrada, largada à própria sorte, e uma planta que é desenvolvida por humanos para humanos, né? Você falou muito se existisse uma Embrapa, né? Se existisse... Onde é que você compra hoje? Você faz um projeto de paisagismo, você tem que ter o fornecedor que entrega aquela planta. O fornecedor, na maior parte das vezes, é a própria Mata Atlântica, se você for tirar de lá, mas você não vai tirar de lá. Eu imagino que tem alguém que faça as mudas. Não, tem muitos fornecedores hoje. Tem muita gente fazendo isso, cada vez mais. O que acontece é que, assim, essas pessoas produzem 85% plantas estrangeiras, 90% plantas estrangeiras e 10% nativas. E aí os paisagistas, o grande mercado, ele faz uma composição que, por exemplo, ele tem lá 30 espécies de plantas no jardim dele, aí ele coloca 2 nativas, não porque é nativa, porque ele achou bonito. Entendi. Ele nem sabe que é nativa ou não é. Né? Ele coloca ela porque ele achou bonito. Então a gente faz um garimpo e a gente tem 3, 4 fornecedores que já são parceiros nossos e esses já têm esse vírus da brasilidade como a gente. E aí estão investindo nisso. A gente também faz empreendimentos, a gente fez Alma Maraú.
um empreendimento da F2 Construtora, que é um urbanismo lá na praia, na Bahia, né? Esse daí é um pessoal super legal, jovem que nem a gente, né? E eles falaram, Cardinho, vamos fazer um negócio mais sustentável possível. Aí o que a gente fez? Eles me contrataram antes de desmatar o terreno. Perfeito. E aí eu fui lá, toda a parte que é aviário, tudo, a gente salvou as plantas de interesse do paisagismo, que são as melhores, que tem a genética local, a produção de alimentos local. É tão grande, já está acostumado. Legal. E aí a gente montou um viveiro provisório com todas aquelas plantas e já voltaram para o empreendimento na forma de paisagismo. Então, o impacto foi o mínimo possível. E tiramos todas as invasoras, foram mortas as invasoras, e recolocamos o que ainda faltou, a gente enriqueceu com espécies da região que já estavam em extinção. Né? Então, isso no urbanismo, ele adorou, porque ele economizou uma grana, ganhou um super marketing, porque fez vários vídeos falando disso, que a gente salvou as plantas. Aí mostrou o trator tirando a planta, colocando no viveiro, tudo. Sensacional. Contou um monte de storytelling. Custa dinheiro fazer isso, né? É mais fácil derrubar. Não, né? É mais fácil passar o tratorzão lá, mas depois você vai ter que comprar suas plantas. Saiba, na verdade, a conta é burra. Porque se você for ver, essas plantas que ele salvou, economizaram de comprar depois. 2, 3 milhões depois de planta ornamental. E provavelmente já está bem maior também, né? Não, já está bem maior. E e o storytelling. As pessoas hoje querem histórias. Você tem que criar... a gente hoje, todo mundo é criador de conteúdo hoje. A empresa hoje é criadora de conteúdo. Então, o que eu te dou de conteúdo com um tipo de paisagismo desse é enorme. Hoje vamos falar da bromélia Porto Seguro que a gente salvou e que é o lar das pererequinhas amarelinhas. Olha que legal. Aí mostra, né? Então, são histórias originais, né? E que, assim, além de brasileiras, né? Elas são originais. Eu lembro que uma vez você me contou lá não era Orquídea, né? Que tinha lá no Parque Trianon, da época do Império, né? Eu falei, não é possível. Isso eu não acredito até hoje, mas assim, conta aí ao vivo. No Parque Trianon, até um convite para quem é paulistano visitar. Perto da Alameda Casa Branca e da Paulista, aquela esquininha ali, você tem um jequitibá branco que tem mais de 300 anos de idade. Esse jequitibá ele sobreviveu da antiga mata do Caaguaçu, que era a Mata Grande dos índios, né? Que a Paulista inteira era uma grande floresta. Era a maior floresta que tinha no Planalto Paulistano, na verdade. Árvores enormes, era uma floresta linda. Que ali tem uma terra muito boa, é a questão da terra. E aquilo foi tudo desmatado, claro, Joaquim Eugênio de Lima, tudo. E aí sobrou... o Trianon também foi muito desmatado, mas sobrou um pedaço que ainda tem árvores da época original. E dentre elas tem esse jequitibá gigante. E em cima desse jequitibá, como ele tem 30 metros de altura, sobraram orquídeas e bromélias, que é da época que aquilo tudo era floresta. Por quê? Nenhum gaiato conseguiu subir na árvore de 30 metros para roubar as orquídeas e as bromélias. Não dá para subir naquela árvore. É um tronco reto e liso, não tem como subir. E aí eu comecei a ver com binóculo, junto com meu amigo Luciano Zandonac, que é especialista em orquídea, falou, gente, tem coisas ali que são elos perdidos da genética paulistana que sobrou ali. É uma ilha que representa a vegetação nativa de São Paulo 300 anos atrás, né? Assistia passar embaixo tropeiros e hoje assiste o pessoal com iPhone 14. Então, é muito legal a história, né? Onde é que a gente consegue ver os projetos de vocês? Instagram, site? Onde é que... Instagram, site, mas eu confesso que assim, eu preciso fotografar mais projeto, né? A gente acaba tendo uma correria tão grande, graças a Deus, né? Que no final eu acabo não fazendo muita propaganda, né? Então eu não fico fazendo essa coisa, mas tem muito conteúdo. Eu adoro gerar conteúdo, então assim, no meu Instagram tô sempre ensinando, falando, elogiando, criticando, né? Mas tentando mudar essa mentalidade, né? Porque eu acho que é um desperdício um país como o nosso ficar com esse paisagismo medíocre de monte de plantinha estrangeira de meia dúzia que não tem polinizador, não tem dispersor, não diminui temperatura, ou seja, né? É apenas bonito. E o bonito é muito subjetivo, porque como você disse, o Cardinho vai adorar isso aqui, né? Então, o que você acha bonito eu acho feio e vice-versa, e ninguém tá certo, né? Sim, beleza não tem parâmetro, né? Sim. Então, mas a ciência tem parâmetro, né? Então, por isso que esse livro ele é todo embasado em ciência. Porque o fato de alguém ter uma opinião não significa que ela tenha conhecimento científico. E ciência se discute com ciência. Né? Até a pessoa pode falar, não acredito na ciência, mas a ciência é que move o seu celular que está no bolso. Né? Sem ela, a gente não teria o celular. Exatamente. Você acha que existe uma tendência maior dos loteadores a pensar da forma como você pensa de paisagismo, ou você acha que ainda tem uma barreira muito grande? E eu acho até que esse papo aqui está sendo muito bom para
os loteadores que têm acesso a esse conteúdo, se a gente converter aqui 5% dos loteadores a pensar dessa forma, eu acho que a gente já fez deu um grande passo aqui com esse nosso papo, né? Você acha que existe uma tendência de melhorar isso ou não? Ô, Léo, olha, quando eu escrevi esse livro, vieram alguns amigos meus e falaram: cara, Jim, você é louco, cara, você tá ensinando o pulo do gato pros outros, é concorrência, você vai quebrar, você faz uma coisa que ninguém faz, agora você ensina. Eu falei: peraí, gente, calma. Primeiro que assim, tem que mudar esse mercado. Eu acho ótimo que outros façam o que eu tô fazendo, mandorinha não faz verão, tem mercado para todo mundo, né? Então eu quero mais que os outros paisagistas comecem a fazer paisagismo sustentável, com brasilidade, isso é maravilhoso, até porque vai fazer o meu produto pegar mais ainda, e vai ter mais planta disponível no mercado comercial, tudo vai ser melhor. Sim. Né? Então eu acho que, primeiro que eu acho que é um caminho sem volta, o paisagismo sustentável, não tem como defender o contrário. Né, eu dou muita palestra, tudo tal, e eu falo isso que eu tô falando para vocês aqui, que não pode ser assim, não pode ser assim. E ninguém que faz do modo que não deve, até hoje chegou e conseguiu me confrontar e falar e colocar argumentos realmente que você fale, nossa, não, ele tem razão, realmente por aí e tal. Não tem razão, porque a ciência não mostra muito claro o que tá aqui, né? E não tem nada mais forte, né, do que propósito, né? E esse teu propósito aí, eu acho que o que te move e tal, e o que faz com que você também faça esse trabalho para divulgar o teu conhecimento, ele só traz benefício de volta para você, né? Isso é muito legal. Eu imagino até que a manutenção dos projetos deve ser bem menor também, né? É menor, porque assim, primeiro que eu não quero aquela estética de Palácio de Versalhes. Sim. Né? No Brasil a gente vive ainda uma ditadura da estética do século XVIII na França ou na Inglaterra. E sendo que você vai para a França hoje, eles estão trocando toda a Champs-Élysées, né? Não sei se vocês viram, eles estão reformulando toda a avenida que é o coração de Paris e, portanto, o coração cultural do Ocidente, tudo por plantas nativas, não tem mais aquelas podas que transformam as árvores em quadrados, em elementos geométricos, tem jardim de chuva, hotel de insetos, abelhas nativas. Paris adotou o paisagismo sustentável como política pública. Então, Paris está se convertendo em uma cidade friendly à natureza nativa. Berlim também. Tem até no meu Instagram um vídeo que eu coloquei de Berlim, que hoje tem lobinhos andando no meio de Berlim, um monte de bichos nativos. E para isso você precisa ter planta nativa. Então, o mundo civilizado já mudou. Veja a High Line em Nova York, né? O que era mato virou o lugar de atração e valorização de Manhattan. Né? Era mato, aquilo era plantas nativas que caíram ali, cresceram ali. E hoje virou um lugar, assim, super atrativo. Então, é sem volta isso, né? E o Brasil hoje continua fazendo o Palácio de Versalhes, que é o quê? Eu quero o jardinzinho todo simétrico, domado, né? Porque o homem do século XVIII, XIX, ele queria mostrar que ele conseguia dominar a natureza. A gente estava começando a ter a Revolução Industrial, a gente estava começando a ter o poder sobre a natureza, né? Sentido. Ferrovias, etc, etc. Então, fazia todo sentido eu mostrar que eu conseguia sobrepor a natureza e recriar ela à minha semelhança, né? O que seja o que achavam naquela época. Então eu fazia aqueles jardinzinhos todos simétricos, que faziam labirintos, desenhos, né? Isso era o jardim do século XVIII e XIX. A Europa já entendeu que isso não tem nada a ver, Nova York já entendeu que isso não tem nada a ver, mas no Brasil isso é ainda a tônica, isso é a regra. Eu quero fazer jardins que tenham simetria, que sejam, quanto mais diferente da natureza nativa, melhor. Eu não quero mato, porque o mato atrai cobra, atrai escorpião, atrai aranha, nada mais errado, né? Aliás, a gente vive uma situação. Quando o europeu chegou aqui no Brasil no século XVI, ele encontrou uma floresta. Imagina o europeu quando ele chega na mata do sul da Bahia, quando ela era intocada ainda, né? Os povos originários tinham mexido nela sem motosserra, sem nada. Então você tinha uma floresta que era uma catedral de imponência, de exuberância, muito diferente do que a gente tem hoje. E aí eles viram aquilo. A primeira coisa que eles tiveram foi medo. Falou, cara, isso aqui vai me engolir, né? É da floresta nativa. E vai mesmo. E vai mesmo. É da floresta nativa que saem os canibais, os monstros imaginários, as feras, os bichos peçonhentos, os crocodilos, os as cobras maus gigantes. espíritos. Tudo de ruim vinha da floresta nativa. Então as primeiras cidades no Brasil eram todas cercadas, tinham paliçadas para se proteger e não tinha um pé de capim dentro da cidade, era tudo terreiro, né? E aí isso gerou o que no inconsciente coletivo brasileiro? Que a vegetação nativa é ruim, é algo perigoso, pernicioso e que tem que ser queimado, limpo. Por isso que a gente fala, vamos limpar o mato? Vamos limpar a floresta? Porque limpar algo que é sujo, algo que é nocivo para a civilização, algo que só tem doenças. Tal. Então, esse pensamento persiste até hoje no inconsciente coletivo das pessoas. E aí que acontece que elas querem ter esses jardinzinhos com bolinha, buchinho, bolinha,
um monte de grama esmeralda chinesa com umas palmeirinhas. E isso na Europa já é totalmente antagônico, antiquado. E aqui a gente continua seguindo coisas de 200 anos atrás, achando que a gente está copiando a Europa ou Miami, né? Que é tosco. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Existe em cada região que você atua, existe uma biodiversidade completamente diferente, né? No Brasil você falou, né, que é super diferente. Por exemplo, você pega lá em Pernambuco, falando da minha região, a gente tem 3 regiões diferentes, né? A gente tem a zona da mata, que é onde tem muita floresta atlântica mesmo, porque realmente tem muito mais água, etc. Você vai ali para o meio de Pernambuco, a gente está falando um pouquinho de Cerrado, Agreste, e você tem o extremo oeste, que é o sertão. Petrolina, tudo. Petrolina ali e tal. E tem plantas ali de petrolina do sertão que são, assim, a característica do sertanejo, né? A beleza do sertanejo. Cada projeto que você pega, eu imagino que você faz um estudo da região, da biodiversidade, para você aplicar o que é da região, não é isso? Exatamente. Então, geralmente urbanismo, que são grandes, eu faço questão muitas vezes de visitar o terreno, entender o que já existe no terreno. Isso também é uma coisa que eu faço muito, a curadoria. Eu chego no terreno, às vezes a gente tem coisas incríveis no terreno que, se não tiver alguém para advogar por isso, Sim. O empreendedor vai destruir sem conhecimento. Então, eu fui mais um empreendimento em Goiás e tinha ali um grupo de 6 copaíbas que tinham mais de 200 anos. Ele ia derrubar. Aquilo estava previsto ser o clube em cima. Um clube mesmo, assim, o embasamento do clube. Eu falei, o que você tem aqui não tem dinheiro que compra. Isso daqui é o símbolo do empreendimento. Esse grupo, isso aqui, se fosse. É que nem uma igreja esse negócio. Você não tá entendendo o que é isso. Isso tem um poder enorme. E aí ele falou: nossa, não, mudou todo pra gente fazer aquilo, né? Então, é muito importante esse conhecimento. Por exemplo, a gente tem um projeto que é o Hotel Aman, lá em Alagoas, Coruripe, que é um hotel super sofisticado no mundo. E é um projeto a 4 mãos com o James Corner, de Nova York, que é o escritório que fez a Highline. E aí a gente foi fazer o kickoff desse projeto lá em Nova York, né? Conhecer eles, conversar e tal. E eles falaram uma coisa que eu não esqueci mais, né? Eles falaram assim: Cardim, o cliente Aman é um cliente que já conhece o mundo inteiro. Ele não quer ir para o Brasil e ver uma falsificação de paisagem. Porque ele falou, vocês no Brasil tem uma mania que ele falou assim, brega. Ele falou, teaser, ele falou, brega. Que é o quê? Vocês ficam copiando Tailândia e Bali em todos os hotéis que vocês fazem. É pândanos, coqueiro, vocês ficam inventando histórias que não tem nada a ver com o patrimônio que vocês têm, que é lindíssimo. Engraçado e triste, né? Não, ele falou, ele citou vários nomes lá, tudo, e falou, e a gente está contratando vocês justamente porque a gente quer que seja um projeto que reflita o Brasil, que o nosso cliente leve uma imagem única de um país único que tem essa natureza exuberante que vocês têm, né? Então aquilo para mim, quando falou isso, assim, primeiro eu adorei ouvir aquilo, né? Assim, ele falou tudo aquilo que eu queria resumir em uma frase, né? Porque eu realmente nunca entendi porque os nossos hotéis têm que imitar a Polinésia sempre, né? E mostrar que a gente estava no caminho certo, foi nos primeiros projetos grandes do escritório, né? E é isso, né? Você vai para qualquer resort aí, você tem bambu chinês, você tem aqueles pândanos, aquela planta que tem umas raízes todas espetadas, Sim. e o cara troca uma biodiversidade gigantesca por meia dúzia de plantas, né? Aquele gramado, né? Tem muita coisa africana também, né? Muita coisa africana. Então, assim, eu fico muito triste, na verdade, eu fico muito indignado de ver isso, né? Mas claro que a gente tem que ser diplomático, a gente tem que ter calma, né? Ninguém aqui é dono da verdade, mas às vezes dá desânimo, falar a verdade. Tem um negócio engraçado que eu lembrei agora, que até as orquídeas, que geralmente se coloca na casa, né, num apartamento, etc., aquilo ali é extremamente modificado, né? Você tem misturas ali de orquídeas que trazem de outros lugares e vai misturando para chegar, por exemplo, na orquídea azul, que em tese não deveria existir. Não, que é bizarra, né? Exatamente. Eu acho super cafona. Não é natural, inclusive. Exatamente, porque não é a verdade, né? Então, assim... Às vezes até se pinta, né? Se pinta. Às vezes se pinta. Lembra que a gente era, quando era moleque, a gente ia naquelas feiras de cães e companhias, ganhava um pintinho, às vezes o pintinho era pintado com anilina, ele era cor de rosa ou azul, pro menino ou pra menina. Bem, então, é terrível desse jeito, mas assim, você vai no Pão de Açúcar, por exemplo, quase todas as orquídeas que você vê são estrangeiras. Sim, e isso no país que tem a maior diversidade de orquídeas no mundo. Então, assim, orquídeas lindas, inclusive. Lindas. Mas a gente compra aquela orquídea borboleta, Phalaenopsis, né? Tudo orquídea da Ásia, que foi melhorada em grande indústria da Holanda e exportada para cá. E o Brasil paga royalties. O Brasil gasta milhões de dólares pagando licenças, Olambra aqui,
para ficar importando orquídeas de fora, sendo que a gente é o país que mais tem orquídea do mundo. E muitas dessas orquídeas a gente não sabe no efeito que elas provocam no ecossistema. E eu tô cansado de ver orquídea de casamento estrangeira pendurada em floresta nativa. O cara vai lá, sobra as orquídeas de hotel, por exemplo, num casamento, ele coloca em todos os troncos da floresta do hotel de Mata Atlântica. Aquilo é um câncer ambiental. Ele não tem nem ideia do que ele está fazendo, e a gente também não tem ideia de quais são os problemas que isso causa, porque a gente sabe o investimento que a gente tem em ciência nesse país. Sim. Né? Então a gente conhece muito pouco sobre a nossa biodiversidade. O que é a orquídea chocolate, né, cara? Tem os nomes, mas vão inventando um monte de coisa. Cheiro, né? de chocolate, pô. Não... Planta não é objeto, isso que tem que ser entendido. Planta não é decoração que nem almofada no sofá. Sim. Né? Ela causa impacto, ela trabalha num ecossistema. Ô Ricardo, quem quiser contratar os serviços de vocês, qual é o melhor momento para vocês entrarem? Vocês entram geralmente no momento da viabilidade do projeto ainda, para pensar ele de forma mais estrutural? Vocês entram um pouquinho mais avançado? Qual é o melhor momento para... Olha, o melhor momento é o master plan. Por quê? Eu vou trabalhar... Primeiro assim, a MRV. A gente está fazendo um projeto super legal com eles aqui, que é uma cidade nova aqui em São Paulo. É um projeto de milhões de metros quadrados. E eu consegui entrar lá quando o terreno tinha acabado de ser disponibilizado para um empreendimento. Então, eu olhei o terreno até antes que o arquiteto, com os empreendedores, e a gente falou, olha, a gente conseguiu salvar um monte de coisa legal que iria ser destruída e que iria ter que gerar restauração, investimentos vultuosos em paisagismo, tudo. Então, assim, o meu melhor momento é quando o empreendedor tem o terreno ainda intocado, seja ele um pasto de braquiária ou seja uma área ainda natural total, porque a gente vai conseguir, às vezes, trazer um ganho de marketing, financeiro, um monte de coisas nesse momento. Até, às vezes, de construção de conceito do projeto, né? Exato. Que você muda o conceito do projeto, efetivamente. Exatamente. Por exemplo, no Amaraú, a gente encontrou uma fruta nativa, chama gabiroba, uma árvore que tinha 150 anos, que ia ser desmatada, estava legalizada para ser desmatada. E quando eu mostrei isso lá para eles falaram, caramba, Cardim, coisa linda, é uma árvore toda torta, parece que tem uns duendes embaixo, assim, Sim. sabe, aquele tronco escultural, né? Parece uma oliveira. Porque a gente fica pagando pau, português bem claro, para as oliveiras lá da Europa, mas a gente tem uma série de árvores nativas aqui que são tão lindas quanto e são muito velhas dentro da nossa biodiversidade e que a gente não dá a menor bola porque a gente só olha para fora, não olha para cá, né? Então, às vezes você acha uma árvore dessa, você já muda o nome do condomínio. Exatamente, talvez pelo nome da árvore. O nome da árvore, você já leva aquilo como logotipo do condomínio e você pode pegar sementes dela, fazer mudas e entregar essa muda para quem comprou o empreendimento, planta no seu quintal. Dá para fazer um monte de história legal, né? E isso a gente gosta muito de fazer. Eu adoro fazer marketing positivo, né? Tentar usar isso para conquistar o coração das pessoas para a biodiversidade brasileira. Ricardo, encerrando aqui o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o pessoal, os loteadores e desenvolvedores, de forma geral, para trazer um pouquinho mais desse teu conceito. Fala aqui para o pessoal, para a gente depois encerrar. Bem, primeiro eu recomendo o meu livro, né, o Paisagismo Sustentável para o Brasil, que eu acho que eles vão gostar, que é o empreendedor que está interessado em pensar diferente, em fazer diferente, ele vai encontrar aí um grande caminho. E o que eu disse, né, não precisa fazer só com o Ricardo Cardim, com a equipe dele, faça com o seu paisagista, mas comece a pedir que um paisagismo diferente, comece a pensar a cidade do século XXI. A cidade do século XXI é a harmonia entre toda essa tecnologia que a gente demorou milênios para conquistar. Hoje a gente tem um celular no bolso, um banho quente, um ar-condicionado, com toda essa natureza exuberante que a gente herdou. A gente não precisa ter só um ou outro. A gente pode ter o melhor dos dois. E é isso que a gente propõe dentro da Cardim Arquitetura Paisagística, né? Você está dentro da sua casa lá, vendo seu Netflix com seu celular no ar-condicionado e você vê um tucano na sua janela, comendo lá o fruto do cambuci. O melhor dos dois mundos, o que o nosso tataravô tinha e o que a gente tem hoje, né? Muito legal, né? Quer dizer, não é só o novo urbanismo, né? Você traz pra gente aqui a nova floresta, que na verdade é a antiga floresta, né? Na verdade eu não estou criando nada, eu estou apenas defendendo o trabalho divino. Preservando. Ricardo, muito obrigado pelo papo, foi um prazer muito grande, tenho certeza que a gente vai ter outros papos na frente. Quem ainda não segue você no Instagram e na sua rede, procura aqui o Ricardo Cardim, a empresa dele. Cardim Arquitetura Paisagística. E o seu perfil pessoal? O meu é Ricardo, _ Cardim. Mas você gera conteúdo também? Muito. Eu gero muito nos dois. Assim, eu adoro, porque antes eu comecei com um blog que era o de São Paulo, que hoje tem 5 milhões de acessos. Caramba. E aí eu fui pro Instagram tarde, mas eu fui. E agora sempre tem conteúdo. Legal. E se você ainda não se inscreveu também nas nossas redes sociais aqui da Rente,
Procure no YouTube por Rente Crédito, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Já se inscreve para pegar as novidades aqui da Rente. Cléo, obrigado aí por dividir a mesa comigo. Obrigado a você, Léo. Obrigado, vamos fazer Ricardo. os próximos aí com você também? Vamos lá. Vamos embora. Ricardo, obrigado aí. Prazer grande te conhecer. Valeu. Prazer é meu, valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado.